Verdade, hoje, ela, como é que é? Ela vai ver uma notícia, ela lê o tópico e não lê o Não texto. ter o texto. E o risco disso é imenso, né? Das pessoas não pararem para analisar. Uhum, Assim como você colocou sobre o Jung, por exemplo. uhum, Se tu uhum, lê só uma parte dele, tu vai ter uhum, uma interpretação que uhum. possivelmente é completamente errônea, né? Do que ele realmente quis dizer, né? Porque você tem que ir um pouco além da superfície, né? Então, a superfície é importante, né? Não é desprezar, assim, o conhecimento rápido, mas é quando eu digo assim, ó, vamos assistir Jornada da Alma. Aí tu vai ver a história, e até brinco com os alunos quando eu dava aula de história da psicologia, eu dizia, vocês todos têm mais que 18 anos. Por quê? Porque esse filme aqui tem cenas proibidas para menores de... o que que é isso? É só uma brincadeira para você dizer, tem coisa aqui que você tem que ficar ligado, é coisa Aham. de gente grande. Aí tem só uma cena de sexo lá ela é bem esteticamente preparada. Professora, mas nem tinha nada. Eu assim, não tinha nada o quê? Coisa proibida para menor de 18 anos, assim. O filme inteiro devia ser proibido, porque ele te faz pensar, e pessoas com menos de 18 anos que pensam e vivem na casa dos pais vão enfrentar problemas, porque o pai e a mãe vão dizer: de onde você tirou isso? Por que você está falando desse jeito? Enquanto você morar na minha casa, você tem que pensar como eu penso. E aí, assim, vocês têm que ir com calma, porque vocês ficam muito ousados também. É preciso respeitar o jeito que os mais velhos veem vocês trazendo a novidade. Então, e aí a gente vai para um outro caminho dando aula, né? Mas tu que tá envolvida em aula, nessas novas gerações, pode ser uma ideia errônea minha, né? Mas por que a sociedade está tão superficial? Tá- faz um baita no Celular. sentido. Eu acho que assim, a velocidade das coisas, o É. celular imprime uma velocidade de informação, mas o que eu vejo é esse, eu não faço ideia da solução, né? Mas Uhum. além das pessoas serem superficiais, criou-se essa falta da filosofia que eu queria dizer, ao Uhum. ponto de as pessoas não questionarem, de Uhum. a partir de que o momento que alguém fala alguma coisa, eu basicamente pela informação superficial que eu tenho, eu já julgo aquela pessoa e não Sim, faço uma perfeito. pergunta para tentar me colocar na posição Não dela. se tece, não filosofa, não toma uma postura de questionamento Isso. e não constrói o conhecimento. Então, a superficialidade não é que o celular é ruim, né, e a internet é ruim. Não, eles são bons, é a nossa vida. Negar a tecnologia é negar a vida. Mas, assim, como usar essa tecnologia em favor desse êxtase que eu falei que o conhecimento é capaz de trazer. Então, existem, por exemplo, tem um grupo que tem umas falas... Eu particularmente gosto e respeito quem não gosta, mas tem um povo da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia e tem palestras interessantíssimas, assim. E aí, o que você faz? Sentar para ver aquela mulher que não tem um apelo visual muito potente... Você não precisa sentar para ver. Você liga isso aqui, você vai dirigir, você vai fazer uma coisa em casa e você transborda. Tem uma fala dela sobre o Khalil Gibran, que é tão bonita, de como que o Khalil Gibran produziu a literatura dele. E quando tu vê, tu tá em êxtase, ouvindo alguém falar uma coisa tão potente. E aí tu vê, nisso Freud acertou. O poder da palavra, ele é transformador. Assim, a palavra tem essa capacidade de colocar as coisas às claras. Então, quando você... Por isso que assim, por isso que a educação escolar é tão importante. Uma educação escolar de qualidade, ela oferece uma gama de palavras. E o Paulo Freire até dizia, e quando você não tem palavras suficientes, invente as palavras que você precisa para dizer o que está te acontecendo. Então, invente palavras, se necessário for. Então, essas coisas que eu falei das expressões que a gente usa para falar das pessoas que a gente ama, e Uhum. chuchu, e sei lá, outras tantas. Fifonho, um amigo chamava o namorado de fifonho, assim, da onde? Não sei, um dia apareceu e ele parecia fifonho e fifonho ficou. Eu disse, ai, que romântico fifonho. Fifonho. Eu E gostei. aí, é isso, se você não tem a palavra, você cria. Porque tem um filósofo gaúcho, chama Hernani Maria Fiore. O professor Fiore fez a introdução do livro Pedagogia do Oprimido. O Paulo Freire mesmo falava isso. O livro não é nada perto da introdução. Porque a introdução é
ele disse que quando ele leu a introdução, que o Fiore era amigo dele, ele era professor da URGS, o Fiore fez a pedido a apresentação, né, o prefácio, deve ter umas 19 páginas o prefácio. E ele começou a ler o prefácio, o Freire conta, e ele começou a chorar, porque ele disse assim, que ele nunca tinha lido uma coisa tão bonita. E ele foi, assim, ele disse que foi lendo, e ele disse que impressionante, não sei o que lá. E aí ele diz que pergunta pro Fiore, né? Rapaz, eu acho que nós vamos ter que mudar a edição do livro. Aí o Fiore, por quê, professor, né? Colega, eles eram muito respeitosos. Ele assim, não, porque o que eu escrevi deve ser o prefácio e as suas 19 páginas são o livro. Tamanha a... Quem lê A Pedagogia do Oprimido vai perceber isso. Ele fala assim, o fundamento, né, de qualquer ato pedagógico de conhecimento é você, é eu, é os meninos, qualquer um, é aprender a dizer qual é a tua palavra. Porque para te descobrir que a palavra livro é a tua palavra, quem é tu que diz que livro é a tua... assim, para te saber que aquilo que tu está falando diz quem tu é, tu tem que saber quem tu é. Então, quando tu diz a tua palavra, quando um operário vai aprender a escrever e a ler, ele não vai falar sobre cyberespaço, ele vai falar sobre tijolo. E ele conhece o tijolo, ele sabe como o tijolo machuca a mão, ele sabe como o tijolo traz o pão para dentro de casa. Então, tijolo é uma palavra fundamental na vida do operário. E aí essa introdução à pedagogia do oprimido é uma das coisas mais incríveis, e realmente é. Eu estudei uma disciplina de Paulo Freire no mestrado, porque eu fazia mestrado em social, mas estudava... eu não estou nada para fazer quinta de manhã, eu vou estudar com o pessoal da educação, lá da URGS. Aí eu saía da PUC, ia para a URGS fazer aula com os colegas da URGS. E aí a gente aprende, né? E isso aparece, assim, é uma obra perfeita. E aí tem uma fofoca, se tu me permite. O que você quiser. Não é fofoca assim, é Fê. Crônica dos costumes. É um jeito bacana de falar fofoca. Nossa, eu vou começar a usar crônica dos costumes. Crônica dos costumes. Caraca, adorei. Crônica dos costumes é assim, um dia eu assim, não, fofoca é feio. Não, o que é isso? É uma crônica do quê? Dos costumes. Porque as pessoas... Fofoca, crônica do costume. E aí, estando... né, depois, quando eu fui para o doutorado, também entrei no núcleo Paulo Freire, da PUC de São Paulo, que o Paulo Freire foi professor muitos anos lá. E aí vem as historinhas, assim. Quando morreu a Elsa, que foi a primeira esposa do Paulo Freire, ele ficou muito derrotado com a vida, né? E tem todo o Demerval Saviani, acho que conta essa história, que ele ficou arrasado, e os amigos ficaram preocupados, achando que ele ia morrer, porque é uma história muito linda de amor e de paixão um pelo outro e pela pedagogia, né? E pelo conhecimento. E aí o pessoal começou a aproximá-lo de uma outra mulher que se tornou a segunda esposa dele. Fofocas. Crônica dos costumes. E que quando Paulo Freire morreu, assim conta, né? Um colega contava, um que participava há muito tempo, um outro professor, né? Que na hora do sepultamento... Isso eu não sei se é verdade, né? Mas ouvi contar, ouvi dizer que na hora que abriram, enterraram na mesma cova, sei lá como é que chama isso, onde estava enterrada a esposa, assim, aqueles negócios que vai para a família inteira, assim, né? E aí quando abriram a cova, é de cimento, né? Porque agora é exigido que seja de cimento. Tinha muitos pequenos bilhetes colados na cova com pequenos poemas que ele fez para a primeira mulher. E aí diz que uma tarde, sei lá, um fim de semana, que ele vai no cemitério e ele pede para abrir a cova e ele quer colocar os bilhetes da saudade que ele sentia dela. Aí eu penso assim, olha, se isso não é uma cena de filme, assim, que ele tinha tanto amor por ela, casou com outra, a outra foi companheira, mas o que os dois haviam construído antes era um vínculo que a própria morte, tão desabadora das nossas integridades, não foi suficiente para acabar com o sentimento. E esse sentimento não podia ficar nele. Esse sentimento tinha que ser depositado na palavra. E aí, pelo que o colega contou, a palavra tinha que ser depositada onde estava a fonte do sentimento, que era ela. Eu, se fosse a segunda mulher, acho que ia ter um surto de ciúme. Eu ia ficar encantada. Um homem que ama desse jeito pode amar 1000 mulheres, vai ter amor para todas, não tem problema.
Os poetas são assim, os homens de 1000 mulheres. Então, aí... E as mulheres poetas também são assim, mulheres de 1000 homens. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!